Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Dois. É difícil mesmo. Aquela lá que tem as interações das vocais, as pessoas você pega. E quem acostuma com aquela Bíblia não consegue ir a outra, é difícil. Jonas, capítulo 2. Vamos lá? Vou pedir a ajuda de vocês. E os outros olhos não vieram juntos. Tá? Então, vou ler o versículo 1 e cada um vai ler o versículo até o final do capítulo 2. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu: do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Pois cansaste a profunda do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. As águas me secaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra contentaram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor Deus, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no tempo da tua santidade. Os que entregam a idolatria vã, abandona aquele que Deus é misericordioso. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e que votei, pagarei. O Senhor vem em salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou das ondas na terra. Isso, continua com a sua Bíblia aberta. Queridos, nós começamos a pregar sobre Jonas na quinta-feira passada. E até domingo agora, quem tem acesso à internet vai perceber que Deus me deu o sermão de Jonas lá em Angra, no domingo agora. É a história de Jonas, muito conhecida por alguns, pouco conhecida por outros. Nós paramos no capítulo 1, quando Jonas recebe uma ordem de Deus para pregar o Evangelho aos seus opressores, aos seus inimigos. E Jonas, ele não percebemos aqui exatamente, até agora, no capítulo 3 e 4 nós vamos ver, que Jonas se recusa a ir, porque ele sabia que ele pregando o que Deus falou: olha, se arrependa, senão eu vou destruir vocês. Jonas sabia, se o povo de Nínive mudasse de atitude, Deus iria perdoar. Então Jonas teve a ideia: se eu não pregar, eles não se arrependem e Deus destrói. Matemática, uma lógica simples. Só que quando Deus fala para Jonas pregar ao povo de Nínive, é por amor. Deus não ameaça ninguém por raiva. Deus não te avisa: olha, tem um laço para você ver por raiva. É para te livrar. Deus te avisa: olha, cuidado que tem alguém armando contra você. Se você tomar cuidado, vai evitar. Porque quando Deus quer fazer algo, Ele não avisa, Ele vai lá e faz por sinal. Então, quando Ele avisa, é porque Ele quer te dar livramento. É igual quando você pega o seu filho, o seu neto, tá, no córtex vai cair, no córtex vai cair. Aí ele está correndo, você não está falando mais nada. Quando ele cai, você fala: eu falei que você caiu. Então, quando Deus avisa, é porque Ele não quer que aconteça aquilo, certo? E Jonas resolve fugir.
Nisso que Jonas resolve fugir para não cumprir a vontade de Deus, ou para Nínive não ter tempo de se arrepender, ele entra num barco para Tarsis, entra e dorme lá no porão. Lá no porão do Nínive. Aquele sono de Jonas não era um sono do justo, de tranquilidade, era um sono de pecado. Uma pessoa que não está nem aí para o que está acontecendo, uma pessoa que tem consciência do erro. Já observaram, queridos? Puxa pela sua memória, olha para quem você conhece. Quando a pessoa está no erro, parece que ela não está nem aí para o resto da vida. Já observou isso? A pessoa está no erro, não está nem aí para o resto da vida. O resto pode tudo se perder, ela está intacta. Mas por quê? Ela já se entregou ao pecado. Jonas dorme, Deus prepara uma tempestade e um peixe. A tempestade quase quebra uma vida. Barulhão todo, e o capitão desce, olha Jonas dormindo e fala: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está dormindo aí, você é o único, levanta e ora para o seu Deus. E Jonas levanta. Jonas sabia que não precisava melhorar, ele sabia o que estava acontecendo. Jonas sabia que aquela tempestade era culpa dele, mas não são sorte, a sorte cai quem? Jonas. Aí perguntei: você é, o que está fazendo, valor? Eu sou profeta do Criador do céu e da terra, e essa tempestade é por minha causa que eu não quis obedecer. Ele vai: o que nós vamos fazer com você? Só me joga no mar e tudo resolve. Aqueles homens que eram idólatras, que tinham outros deuses, eles oram ao Deus de Jonas e falam: olha, não cobre de nós a alma dele. Eles pegam Jonas e jogam no mar e a tempestade para. E Deus prepara um peixe e engole Jonas. Aí o capítulo 2 é exatamente aonde nós estamos hoje. Imagina agora, você está dentro do peixe. Fecha seu olho aí. Fecha o olho que eu falei. Dentro do peixe tem luz? Sim ou não? Não. Vocês estão olhando, é tudo escuro. Agora imagina você num lugar tudo escuro, cheio de água salgada, cheio de peixe, aquele cheiro horrível de estômago de peixe, tudo. Olha para o seu olho. E lá de dentro, Jonas ora. Mas eu estava olhando, já li esse texto algumas vezes, e Jonas vai nos ensinar alguns segredos para a oração. Alguns segredos. Olha o versículo 2 que ele diz: disse ele, Jonas, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Deus das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. O tema do sermão hoje vai ser esse: os segredos da oração de Jonas. Às vezes estamos numa situação parecida com Jonas, uma situação sem saída, tudo escuro, todo mundo complicado, e a gente tem que clamar. Qual a primeira coisa que Jonas nos ensina aqui? Certeza que Deus está ouvindo a nossa oração. A primeira coisa que Jonas nos fala é isso. Ele fala: na minha angústia clamei e o Senhor me ouviu. Às vezes nós começamos uma oração achando que Deus não está nos ouvindo. Então para e começa de novo. A primeira coisa que Jonas nos ensina é isso, que ele tinha certeza que Deus estava ouvindo. Quando você está conversando com alguém, o que lhe dá certeza que a pessoa está te ouvindo? Que ela está olhando para você. E às vezes a pessoa está olhando para você, mas o pensamento dela está onde? Em outro lugar. Tem lugar que eu prego, a pessoa está assim, eu falo: rapaz, esse lugar que eu estou nem pensando no que eu estou falando aqui. Estou em outro lugar. Mas ela está olhando para mim. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Os olhos do Senhor estão sempre sobre a sua vida. Sempre sobre a sua vida. Quer ver uma coisa interessante? Temos aqui 4 mães. Eu já passei isso lá em casa, eu acho interessante e engraçado. Minha vozinha não é tão baixa assim, não é tão fraca assim. Às vezes a minha esposa estava no quarto, a pastora Flor, e eu na sala. Eu falava assim: Paixão, ô Paixão, vamos ouvir. Flor, vamos ouvir. Aí minha filha, quando era pequena, ela falou assim: mãe, ela levantava e ia. Não pode ser. Ela ouviu a voz da filha e não ouviu a minha voz. Impossível isso. Mas não é. O ouvido de mãe é sensível à voz do filho. É isso que eu quero dizer para você. O ouvido de Deus é sensível à sua voz. Amém? Amém. Quem crê nisso? Pode falar glória a Deus? Glória a Deus. Deus, sempre que você falar, Ele vai te ouvir. Não é às vezes. Tem gente que fala assim:
nossa, fulano, sua oração passou do teto. Eu não preciso que a minha oração vá em lugar nenhum, porque o meu Deus está aqui em mim através do Espírito Santo. Então, o primeiro segredo da oração de Jonas é certeza que Deus está ouvindo. Você tem que ter essa certeza. Você vai orar, você tem que ter essa certeza. Deus está me ouvindo. Eu tenho certeza. É isso que Jonas começa falando. Eu estava na angústia, eu clamei, e lá da onde eu estava, Deus me ouviu. Então, o primeiro segredo da oração de Jonas, certeza que Deus está ouvindo. Olha o versículo 3. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas... Continue. Então, primeira coisa, qual é o primeiro segredo? Certeza que Deus está ouvindo. Qual é o primeiro segredo, igreja? Certeza que Deus está ouvindo. Então, quando você for ajoelhar, ou sentar, ou ficar em pé, tenha certeza, Deus está me ouvindo, Deus vai me ouvir. Agora vem o segundo segredo. Conte a realidade do que você está passando na oração. Jonas chega para Deus, Deus não sabia, mas conta para Deus na sua oração o que realmente está passando, o que realmente está sentindo. Senhor, eu estou preocupado, não é para eu ficar preocupado, mas estou preocupado que ele continue. Senhor, eu estou preocupado com meu filho, estou preocupado com minha filha, estou preocupado com o meu casamento, estou preocupado com a minha irmã. Conte a verdade. Senhor, eu estou triste por isso. Ah, mas crente não pode ficar dizendo, crente fica triste, Jesus se entristeceu. O que a gente tem que fazer na oração é isso, é contar a realidade. É chegar para Deus e falar, Senhor, não estou conversando direito com a irmã Tina, não gostei do que ela fez. Senhor, não estou gostando do jeito que o irmão Fabiano está. É contar a realidade da oração. Muitas vezes, querido, a gente ora muito superficialmente, quer dizer, a gente ora muito rápido. Chega para Deus e fala, Senhor, hoje o Senhor me deu um dia abençoado, para mim não foi bom. Já estava muito calor, eu estava muito cansado, ou veio uma visita na minha casa que eu não gostei. É isso. O segundo segredo da oração de Jonas é contar a realidade. É chegar para Deus e falar, olha, Senhor, eu estou precisando de ajuda. Senhor, eu não estou com a mesma alegria que eu estava antes. Senhor, eu não estou com o mesmo ânimo. Senhor, o meu filho me entristeceu. É realidade. Senhor, esse emprego foi o Senhor que me deu, obrigado. Mas está precisando de um outro emprego? É realidade. É isso que a gente escolhe na oração, o segredo da oração de Jonas. Primeiro, certeza que Deus está ouvindo. Segundo, contar a realidade. Às vezes a gente vai orar pelo almoço, né? Não é aquele almoço abençoado todo. Vai orar pelo almoço, só tem arroz, fala, Senhor, obrigado pelo arroz. Mas chega para Deus e fala, realidade, Senhor, obrigado pelo arroz. Eu podia colocar um ovo aqui, né? Assim, podia colocar um arroz e um feijão aqui, podia ser um bife. Não é para ser ingrato, está sendo sincero com Deus. Então, o primeiro segredo, certeza que Deus está ouvindo. Qual o segundo segredo? Contar a realidade. Amém. Olha o versículo 4. Alguém lê para mim? Então eu disse, cansado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo Deus. Pode ler o 5 também. As águas me secaram até a alma, o abismo me rodeou, e as almas se enrolaram na minha cabeça. Isso. Qual o terceiro segredo? Jonas agora mostra a sua preocupação. O Senhor me lançou no fundo do mar, será que eu voltarei ver o seu tempo? Jonas fala, Senhor, será que o Senhor vai mudar essa situação? Qual o terceiro segredo? Mostrar para Deus o que você espera. Mostrar para Deus o que você acha que pode acontecer. Mostrar para Deus o seu medo. Jonas mostrou o medo dele. Amém, igreja? Então, Senhor, será que eu vou ver o seu tempo de novo? Ele não perguntou na mulher, irmão, eu vou ver o seu tempo. Jonas estava com medo. E, querido, às vezes nós temos medo e não queremos falar com Deus. Falamos com o vizinho, falamos com a mãe, falamos com o marido, mas não falamos com Deus. Falamos, Senhor, eu estou com medo de acontecer alguma coisa na viagem. Senhor, eu estou com medo de acontecer alguma coisa com o meu filho. Eu estou com medo de perder o emprego. Senhor, o que vai acontecer? Com Deus você pode falar.
Com Deus você pode desabafar. Jonas mostra, Senhor, olha o estado que eu estou. Eu não sei se eu vou conseguir o meu tempo de novo. Esse mês agora de fevereiro, esses últimos meses, a gente tem viajado bastante, muito. E no domingo, dia 9, dia 10 é o aniversário da minha filha. E Deus tem permitido a gente passar o aniversário juntos até hoje. É aniversário, quem quer que seja lá em casa, quem passa junto. A meia-noite, o dia todo. Eu saí aqui no domingo à noite, 9 horas da noite, depois das 9. E eu estou indo, e meu coração começou a ficar apertado, estava muito carro na estrada. E não é normal domingo à noite ter muito carro. E eu comecei a ficar com medo mesmo. Jesus, só falta eu não chegar em casa. Véspera do aniversário. O pai morreu no acidente de carro, horrível. E ali eu orei, falei, Senhor, obrigado, porque até agora nenhum carro ultrapassou a sinalização. Porque no escuro vinha 10, 20 carros de uma vez. Queridos, eu acabei de agradecer a Deus. Acabei de agradecer a Deus. Quando um carro fazia a curva, vinham 2 carros cortando a contramão. Eu tive que parar o carro totalmente, os carros voltarem, senão eu bati. Mas o que eu fiz naquela hora ali? Eu mostrei a minha preocupação, eu mostrei a minha esperança, eu mostrei o meu medo. Qual o terceiro segredo da oração de Jonas? Mostrar a sua esperança. Senhor, eu estou preocupado com medo. Primeiro Jonas falou o que ele sentia, aonde ele estava. Depois Jonas fala o que ele estava sentindo. A esperança de Jonas fala, será que eu vou voltar a ver o templo? Jonas quer dizer, será que eu vou sair dessa situação? Situação esta que foi criada por ele, por Jonas. Ninguém foi Jonas que criou aquela situação. Então, queridos, primeiro segredo, certeza que Deus está ouvindo. Segundo, contar a realidade. Terceiro, falar das suas esperanças. O que você espera? Eu estou numa firma, eu espero que eu possa subir de cargo. Eu espero que a minha família melhore. Eu tenho medo que a minha família piore. Vou contar isso para Deus. Versículo 6 e 7, vem para mim. Descia até ao fundamento dos montes, descia até a terra. Os ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste fugir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quanto tempo de mim desfalecia a minha alma. Eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Então, o que Jonas fala agora? Qual o quarto segredo da oração de Jonas? Ele fala, olha, o Senhor me fez descer até a sepultura, mas de lá eu clamei. Então nos ensina o quê? Independente da situação que eu estou, eu tenho que clamar. Então nos ensina que não importa o que eu fiz, se é consequência do pecado, se é consequência da desobediência, eu tenho que clamar. Orar constantemente. O quarto segredo qual é? Orar constantemente. Não, mas eu estou com uma dívida que eu que fiz. Não for assim mesmo, Senhor. Me ajuda a pagar a dívida, fui eu que fiz. Senhor, eu estou apertado financeiramente porque eu emprestei um dinheiro para um amigo meu e ele não me devolveu. Ah, não, o erro foi meu, mas não importa. Quem criou a situação, eu vou orar a si mesmo. E queridos, se você orando não resolver, o que vai resolver? Nada. Então Jonas nos ensina que independente da causa da situação que você ou eu estamos passando, nós temos que orar. É sempre temos que clamar, interceder. Jonas falou, olha, o Senhor me colocou lá, mas de lá eu clamei. Lá eu fiz como se fosse um santuário, um altar, e ali levantei a voz e orei. Jonas nos ensina que aonde quer que a gente esteja, devemos orar. Aí, eu lembro agora de uma passagem do Evangelho de João, capítulo 4. Jesus encontra com uma mulher, só é chamada de samaritana. Naquela época, os judeus, talvez até hoje ainda, não conversavam com os samaritanos. Jesus entra no território samaritano, o povo de Samaria, senta na beira do poço, pede os apóstolos para comprar alguma coisa para comer, e vê uma mulher meio-dia carregando um vaso buscar. E ali Jesus começa a conversar com a mulher.
E a mulher fala para ele: como você, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritano? E ele começa a conversar com ela. Em dado momento, a mulher faz a seguinte pergunta: olha, os nossos pais falam que temos que adorar a Deus em Samaria. Vocês, judeus, falam que temos que adorar a Deus em Jerusalém. Aí Jesus responde para ela o seguinte: vai chegar a hora, e esta é a hora, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava falando era o seguinte: não importa onde você está, Deus quer que você o adore. Não importa como você está, Deus quer que você o adore. Não importa como está o seu coração, alegre ou triste, Deus quer que você o adore. E é isso que Jonas reforça agora aqui. Ele falou: olha, eu estou aqui no fundo do poço, mandado por Deus, mas eu levantei a voz de Deus no rio. O quarto segredo de Jonas é orar constantemente. Qual é o quarto segredo da oração de Jonas? Orar constantemente. Isso. Aí Jonas fala agora no versículo 8 e 9. Lê para mim. Se fizer a idolatria, abandona aquele que tem livre de todo. Mas com a voz da obediência, eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a coração. Então, a primeira coisa, queridos, Jonas está no versículo 8. Tem alguns que recorrem à idolatria. O que Jonas quis dizer com isso? Às vezes a situação está tão difícil, está tão desesperadora, que você apela para qualquer coisa. O que a pessoa te ensina a fazer, você vai fazer porque você quer a solução do seu problema. Eu já vi gente, queridos, que chegou a parar no centro de uma tumba para resolver o problema. Já foi em centro espírita, já foi em todo lugar para resolver o problema, porque estava desesperado. Aí Jonas fala: quem recorre a qualquer coisa, esquece que Deus é misericordioso. Esquece que Deus faz o bem. Jonas está falando o seguinte: por mais preocupante, estressante, desgastante, difícil que seja a sua situação, sempre recorra a Deus. Sempre busque Deus, porque é Ele que vai resolver. Às vezes eu falo: não, Flor, você vai em tal lugar, ó, pega uma fitinha, amarra no braço, pega tal coisa, põe em tal lugar. Não. É só orar. Jonas nos ensina que, apesar de toda situação adversa, devemos sempre orar. Aí, no versículo 8, Jonas ensina o que para a gente? O quinto segredo de Jonas: sempre buscar a Deus. Não importa as outras soluções que apresentaram para a gente, buscar a Deus. Jonas não diz aqui, mas ele não tentou nadar para sair do peixe, não tentou furar a barriga do peixe, ele já correu falando com Deus. E muitas vezes nós agimos assim. A gente fala com todo mundo, estamos com batida, com problema, a gente recorre a todo mundo, menos a Deus. Aí as coisas vão embolando, a gente vai se desesperando, mas por que nós não recorremos a Deus? O problema é esse. Nós não buscamos a Deus. Acabou o gasto, o que a gente faz? Estamos sem dinheiro. Ah, vou ligar para o fulano, vou ligar para o ciclano, vou pedir. Não, senhor, meu gás acabou. O senhor vai me orientar o que fazer. Deus vai te orientar. Então, Jonas, o quinto segredo de Jonas qual é? Primeiro, buscar a Deus. O que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Então, o quinto segredo de Jonas é sempre primeiro buscar a Deus. Qual o quinto segredo de Jonas, igreja? Sempre primeiro buscar a Deus. Aí vem o versículo 9, que já foi lido. Jonas fala que Deus, mas eu, com um cântico de ações de graça, oferecer-te em sacrifício, do que votei, pagarei. O que Jonas está falando? Que aqui na oração não aparece, mas Jonas vai entender que ele tinha feito um voto a Deus, ele tinha feito um compromisso com Deus. O que nós aprendemos aqui, queridos? Oração sem compromisso não é assim. Você orar por orar, você falar com Deus por falar, você não colocar a sua vida ali, não é aceito por Deus. Você tem que se envolver na oração. Você tem que ter um compromisso na oração. Eu vi um exemplo que eu acho que eu contei aqui, se eu contei faz muito tempo. Tinha um grupo de pessoas tomando banho perto de uma lagoa, e ali tinha alguns evangélicos, e um rapaz pulou na lagoa e começou a se afogar. Aí viu um rapaz correndo, ajoelhou:
orou, pulou, começou a se afogar no meio. O outro veio correndo direto, pulou, salvou os dois. Aí perguntou, mas peraí, o que orou, quase não é afogado, você não orou e salvou e fala, aquele ali, só orou aquela hora ali, ele viu o sufoco. Eu tenho uma vida de oração por Deus. Esse é o segredo, é o compromisso, é estar sempre um com o outro, é estar sempre ligado com o outro. Se eu sempre converso com alguém, na hora que eu vou pedir alguma coisa para a pessoa, não é mais fácil? Imagina uma pessoa que só te liga para te pedir. O que vai fazer? Tocou o celular, você olhou no número dele assim, até se conseguisse, até bloqueia o número da pessoa, vamos bloquear esse número aí, porque ele só me liga para pedir. Tem gente que é assim com Deus, não faz um compromisso com Deus, só vai a Ele para pedir. Mas Deus falou, meu filho. Aí Jonas mostra o quê? Que Jonas tinha um compromisso com Deus. Ali, para ir para Nínive, ele foi desobediente, sim, foi, mas ele era um homem de compromisso. Oração sem compromisso é a oração que não agrada a Deus. E terminando, queridos, versículo 10, alguém lê para mim. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O que nós vamos terminar aí? Que Deus responde a oração no tempo certo que Ele responde. Jonas estava orando, quando Jonas falou, amém, o peixe. Então se o peixe estava lá, um peixe daquele tamanho, não pode ficar na superfície. Concorda que o peixe estava lá no fundo? Então olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. À medida que Jonas ia orando, o peixe foi subindo. Quando Jonas acabou a oração, foi vomitado. O que a gente pode aprender com isso? À medida que eu for orando, Deus já está movendo na minha vida. É essa certeza que eu tenho que ter. Eu estou orando, Deus está fazendo. Eu estou clamando, Deus está fazendo. Mas esses são os segredos. Eu tenho que ter certeza que Deus está me ouvindo, que Ele quer me ouvir. Eu vou contar a minha realidade para Deus. Olha, eu vou falar os meus medos para Deus, a minha esperança para Deus. Eu vou contar para Deus tudo que está acontecendo. Eu vou ser transparente com Deus. Eu vou gastar tempo conversando com Deus. Então, queridos, que possamos nessa noite chegar diante de Deus, antes de dormir, a hora que você quiser, sentar ou ajoelhar e falar, Senhor, hoje eu quero fazer uma oração igual de Jonas. Talvez eu não sou no fundo do mar, nem na barriga do peixe, talvez não. Mas eu estou precisando que o Senhor comece a mover na minha vida. Estou vendo que o Senhor mova na minha vida financeira, no meu casamento, que o Senhor mova em toda a minha vida. Amém? Amém. Vamos ver uma cara louvando a Deus.